Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui em mais um estudo bíblico da Primeira Igreja Presbiteriana de Saquarema. Você é o nosso convidado para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Hoje nós iniciaremos o estudo na Epístola de Paulo aos Filipenses. Então, se você quiser se aprofundar um pouco mais, nós faremos esse estudo expositivamente sobre os assuntos concernentes na Epístola aos Filipenses. Então, você é o nosso convidado, que Deus te abençoe e que Ele fale profundamente aos vossos corações. Vamos orar? Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela vida, pelo ar que respiramos. Muito obrigado pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama com um amor incondicional, um amor em que o Senhor deu o que tinha de melhor, seu único filho, para que sofresse a morte de cruz, uma morte maldita, em substituição, Pai, a minha e a dos meus irmãos. Te peço, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor venha, Pai, fazer no nosso coração transbordar de amor, Pai. Transbordar desse amor manifestado na cruz do Calvário pelo teu Filho. Que esse amor, Pai, possa nos constranger e a cada dia a louvar o teu santo nome. Agora te peço, Pai, que em nome de Jesus o Senhor venha a iluminar os corações que estarão ao alcance desse estudo, fale profundamente aos corações, abra a mente, cale qualquer outra voz que não seja a sua, e tudo isso eu te peço, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Bom, Filipos, você olha a carta de Filipenses, é uma carta bonita, chama-se a carta da alegria. Paulo fala muito de alegria nessa carta. Mas qual é o pano de fundo atrás dessa carta? Então vamos iniciar falando sobre Filipos. Filipos era uma importante cidade da Macedônia. Ela foi uma importante cidade na Macedônia nos séculos 3 e 4 a.C. No primeiro século depois de Cristo, ela foi a primeira cidade da Europa que recebeu um missionário cristão. Foi Paulo. Então nós iremos, primeiramente, ver o pano de fundo da Epístola de Paulo aos Filipenses. Vamos lá para Atos. Para você entender Filipenses, você tem que ir lá na epístola, na carta, no livro de Atos, perdão, no livro de Atos, no capítulo 16. Nós iremos fazer a leitura do verso 6, tá? Atos, capítulo 16, do verso 6. Vamos fazer a leitura, por enquanto, até o verso 15. Então, Atos 16, do verso 6 ao verso 15. E depois nós iremos para Filipenses, mais à frente. Então, diz assim a palavra do Senhor: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão no qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Palavra do Senhor. Então, vemos o primeiro missionário que chegou lá foi Paulo.
e ele prega, Lídia é convertida, e ela chama para a casa dela, e nós já vemos já a simpatia do povo ao evangelho. Não podemos nos esquecer, já que estamos falando do pano de fundo, que Filipos era uma colônia, assim como Lucas escreve no versículo 12, primeira do distrito e colônia. Ela era uma colônia romana. E os historiadores dizem que ela era uma colônia onde os soldados veteranos, nós falamos de soldados da reserva ou da reformados, eles passavam seu período no exército romano. Quando eles se aposentavam, iam para a reserva ou eram reformados, eles iam para lá. Era uma cidade, era uma cidade que era como se fosse um prêmio por causa que os soldados serviram a pátria. Então eles eram locados para lá. Então existiam veteranos do exército romano. Não só eles eram veteranos da cidade romana, do exército romano, perdão, como também Filipos era uma réplica de Roma. A colônia, ela era uma réplica da cidade maior. Então tudo que tinha em Roma também tinha em Filipos, numa escala menor. Esse é o pano de fundo da cidade de Filipos, aonde Paulo chega para pregar o evangelho. Então ele chega no lugar totalmente pagão, idólatra, onde o imperialismo romano ele reina. Esse é o pano de fundo da cidade de Filipos. Hoje a gente pode ver a cidade de Filipos, ela fica no sudeste da Europa, na Grécia. E, claro, se algum dia alguém for fazer uma viagem à Terra Santa, existem viagens, agências de viagens que fazem o roteiro da Ásia Menor, das igrejas da Ásia Menor. Então, com certeza vai passar por lá. Então, vimos que Filipos era uma cidade que era uma colônia romana. O nome Filipos vem de Filipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande. E ele coloca esse nome na cidade em homenagem ao seu pai. Mas o pano de fundo que nós podemos ver aqui no capítulo 16, do verso 6, o texto vai até o 40. Mas não vamos fazer a leitura até o 40, tá? Se você for olhar, Lídia convertida, existe uma jovem que é adivinhadora e ela é restituída. Na hora que Paulo expulsa o espírito que estava nela de adivinhação, depois eles são presos, açoitados, aí vem a conversão do carcereiro, depois vem a libertação de Paulo e Silas da prisão. Então depois vocês peguem e façam essa leitura com mais calma, tá bom? Que nós vamos dar ênfase mesmo na leitura lá da carta aos Filipenses, que é o nosso texto base. Então só estou falando do pano de fundo. E que nós podemos notar aqui em Atos, que não podemos ver Filipenses sem ver Atos. É primeiro que Paulo, ele foi obediente. No verso 9, ele diz que teve uma visão de um homem macedônio que implorava o quê? Passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele não teve nenhuma dúvida que o Senhor o havia chamado para anunciar o evangelho lá. Na mesma hora que ele deve ter acordado do sono, ele deve ter falado: o Senhor quer que eu vá. Então nós vemos que Paulo era um homem obediente. Ele era um servo obediente. Então isso faz parte desse pano de fundo, a obediência de Paulo. Porque quantas vezes o Senhor nos manda fazer algo e nós não fazemos? O Senhor chama a cada um para pregar o evangelho. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. É um mandamento, uma ordem, é o famoso ide, que é para todo mundo.
não é apenas para os missionários. Todo cristão, todo aquele que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, tem esta incumbência de pregar o Evangelho. Então, a primeira coisa que nós podemos tirar daqui desse estudo é a obediência. Nós podemos ver também que ali houve a operação do Espírito Santo. Paulo foi usado pelo Espírito na conversão de 3 pessoas. Primeiro, Lídia é convertida. Podemos ver lá do verso 11 ao verso 15. Depois, uma jovem possessa, que está do verso 16 ao verso 18. E depois o carcereiro, que está do verso 19 ao verso 34. Então o Senhor mandou, Paulo obedeceu e Deus fez a obra. Quando Deus nos manda a ir, Ele manda porque Ele está junto. Não é a minha ação, nem a sua ação, é a ação do Espírito Santo. Quando nós vamos pregar, levar o Evangelho, nós só fazemos isso porque o Senhor é que manda. Porque homem nenhum consegue convencer o homem. Somente o Espírito Santo que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Somente ele. Então Paulo foi obediente e essa obediência foi através do Espírito Santo. Logo depois existe uma oposição na cidade. Nós estamos ainda em Atos, tá? Não chegamos em Filipenses. Então a gente vê que a igreja de Filipos foi fundada em meio que a muita oposição do povo. Houve lutas, sacrifícios e sofrimentos. Mesmo assim, a igreja cresceu e Paulo escreveu da prisão uma carta para ela. Imagine só, Paulo escreve Filipenses, que é denominada Carta da Alegria, de dentro de uma prisão. Então essa epístola de Filipenses é uma epístola que tem um fundo histórico muito interessante. Mas nós só conseguimos entender a partir de Atos 16. Aí agora sim, vimos que ele foi mandado através do Senhor, uma visão, no verso 9. Depois vemos que ele foi usado por Deus para pregar, e Deus, através do Espírito Santo, converteu 3 pessoas. Paulo, através do Espírito Santo, pregou e 3 pessoas foram convertidas, reformulando a frase. Foi Lídia, foi a jovem que era adivinhadora e depois o carcereiro. E vimos que quando ele chega nessa cidade, existe uma oposição por causa que ele tira o ganha-pão das pessoas, que pessoas usavam aquela jovem para ganhar dinheiro. Então, ele acabou com o famoso ganha-pão de muitas pessoas. E muitas pessoas importantes. Então, a igreja de Filipos, ela surge nesse contexto. Agora vamos lá para Filipenses, Epístola de Paulo aos Filipenses. Faremos a leitura do verso 1 ao verso 11. Verso 1 ao verso 11. Que diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Eu também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes
e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Palavra do Senhor. Então nós vemos que Paulo ele inicia com uma saudação. Uma carta sempre inicia com uma saudação. Ninguém inicia uma carta sem ter uma saudação, sem dizer quem é e para quem vai, para quem é endereçada. E o costume de escrever carta ficou um pouco demodé, fora de moda. Poucas pessoas escrevem carta. E geralmente quando chega uma carta, chega o carteiro na casa, ou é para levar uma conta, ou para levar uma cobrança. Ou seja, um boleto ou uma cobrança. Mas antigamente, eu sou dessa época, existiam as cartas. Hoje em dia existem Messenger, WhatsApp e outros métodos de mensagens. Mas antigamente era carta. E de um lado ia o remetente, o destinatário, e do outro o remetente. E certa feita uma pessoa chegou para mim, tinha que colocar uma postagem, isso recente, no correio, e tinha que ser num envelope grande, e ele não sabia como fazer. E eu fiquei pensando, meu Deus, como não consegue enviar uma carta? Aí eu caí na realidade. Essa geração não é a geração da carta. Então não sabe o que é um destinatário e um remetente. A carta que Paulo escreve aos Filipenses, existe o destinatário e o remetente. E ele começa falando que ele é o remetente e Timóteo. Ele fala Paulo e Timóteo. Mas também ele não só diz quem é que está escrevendo a carta, mas também qual é a importância dessas pessoas que estão escrevendo a carta. Ele coloca ainda servos de Cristo. Não é apenas Paulo e Timóteo que está escrevendo uma carta a uma igreja. São os servos de Cristo. E ele também fala para quem é essa carta, que é o destinatário, ainda está no verso 1. Ele diz que a todos os santos em Cristo Jesus, que vivem em Filipos. Todos os santos em Cristo Jesus. Devemos lembrar que, uma vez justificados pela fé, somos considerados santos em Cristo. Mas esse santo em Cristo não significa que nós não pecamos mais. Santos no sentido de separados. Agora nós fazemos parte do povo da aliança. Fomos separados daqueles que não fazem parte do povo da aliança e agora fazemos parte no povo da aliança. Então nós somos santos no sentido de separados. Nós fomos separados, nós fomos comprados por preço de sangue. Então Paulo escreve para aqueles que são santos em Cristo Jesus, aqueles que são separados por Deus, eleitos por Deus. Ele escreve para aqueles que fazem parte do corpo de Cristo e que vive em Filipos. Depois ele saúda também com a graça e paz. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ele diz que aqueles que são separados por Deus, eleitos por Deus, eles também são dependentes dessa graça. E essa graça é favor imerecido. Eles só são separados porque essa graça veio ao encontro deles. Nós só somos separados, somos santos por causa da graça de Deus. Porque fomos justificados em Cristo Jesus. E ele fala também da paz. Aquele que recebe a graça de Deus, ele vive essa paz com Deus. Viram como uma coisa tem a ver com a outra? Aquele que vive pela graça, por causa da graça,
ele também vive a paz com Deus, porque essa paz só é possível mediante a graça de Deus. Mas essa paz não é só com Deus, mas também com o próximo e com nós mesmos. A paz só é possível mediante a graça, e aquele que vive nessa graça, ele tem paz com ele mesmo, ele tem paz com Deus e tem paz com o próximo. A tua vida tem paz? Você tem vivido essa paz? Você tem paz com todo mundo, tem paz com Deus e principalmente tem paz com você mesmo? Se você não tem, peça ao Senhor que derrame mais da graça dele sobre a sua vida. Peça ao Senhor, Pai, dá-me da tua graça. Derrame da tua graça sobre a minha vida. Com certeza, você experimentará da paz que vem de Deus, a paz que excede todo entendimento, conforme também diz Filipenses. Então nós vimos a saudação. Não pulamos a saudação. Agora nós vamos do verso 3 ao verso 11. Paulo faz uma oração do verso 3 ao verso 11. Então, o texto de hoje, ele inicia com a saudação, o destinatário, o remetente, e também com uma oração. Nós iremos ver agora as características dessa oração que Paulo faz, que está do verso 3 até o verso 8, por enquanto. Ele inicia com uma oração de gratidão. Dou graças ao meu Deus. Está no verso 3. Dou graças ao meu Deus. Interessante que ele inicia a oração dando graças. E às vezes a gente consegue fazer uma conjectura de oração em que, não, agora só oração de graças, agora só oração de intercessão. Claro, existem momentos específicos durante o culto. Mas eu estou falando da nossa oração pessoal. Da nossa oração pessoal. Não estou falando da nossa oração em ambiente de igreja, no ambiente eclesiástico. A nossa oração pessoal. A nossa oração, assim como Paulo coloca, tem que ser sempre agradecendo primeiramente. E geralmente a nossa oração começa: Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te pedir. E pede, pede, pede. Esse é o contexto da nossa oração. Porque vemos Deus como um Pai. E Ele é o nosso Pai. Não estou dizendo que não devemos pedir, devemos sim. Principalmente a Ele. Porque Ele é o único que pode responder às nossas orações. Mas devemos chegar diante do trono de Deus com um coração grato. Primeiramente, pela salvação. Segundo, porque estamos vivos. Já é motivo de iniciar uma oração dando graças a Deus. E Paulo ele inicia, ele diz: dou graças ao meu Deus. Como são as suas orações? Você só pede, pede, pede? A oração, ela deve começar com gratidão. Ao invés de pedir, pedir, pedir primeiramente, agradeça, agradeça, agradeça. Vamos mudar o nosso modo de orar, de falar com o Pai. Paulo, ele ensina isso. Ele primeiro inicia a oração dando graças. E a oração dele é abrangente, porque ele começa: dou graças ao meu Deus por tudo que recorda de vós. Está no verso 3. Depois lá no verso 4. Súplicas por todos vós. E depois no verso 7. Ele coloca o quê? Pense de todos vós. A oração de Paulo era uma oração abrangente. Ele não orou só pela liderança da igreja de Filipos, só pelos diáconos, só pelos presbíteros, só pelas irmãs. Não. Ele fala no contexto geral de todos. Ele dá graças a Deus por tudo, por todos. Ele suplica a Deus por todos. E ele pensa em todos. É o modelo de oração
do apóstolo Paulo. É um modelo muito bonito. Ele inicia com ação de graças, depois ele faz uma oração abrangente. Dizem por aí, eu já ouvi isso várias vezes, de que quando nós oramos menos por nós e oramos mais pelos outros, somos mais abençoados. E geralmente nós nos ajoelhamos diante de Deus e só pedimos: Senhor, eu quero, Senhor, me dá. Mas esquecemos de orar pelos irmãos da igreja. Quando nós paramos para orar, a gente ora só por um motivo de enfermidade ou por alguém que está passando por uma tribulação. Enquanto que o nosso papel é orar por todos os irmãos da igreja. Você ora por todos os irmãos da sua igreja? Por todos, desde o menor, daquele que é recém-nascido, até aquele que é mais experiente. Você tem orado pelos irmãos da sua igreja? Tem orado pela liderança da sua igreja? Pelas crianças? Pelos novos convertidos? Você tem orado pelos desviados? Aqueles que estão afastados do caminho do Senhor? Em sua oração, assim como o apóstolo Paulo nos ensina, ore por todos. Ore por todos. Não somente por alguns, mas por todos. Então nós vimos que a oração do apóstolo Paulo, ela começa com uma oração de gratidão, depois ela é uma oração abrangente, e a oração do apóstolo Paulo é uma oração que também é constante. Ele, aqui no verso 4, ele fala o quê? Fazendo sempre súplicas por todos vós. Fazendo sempre. Sempre. Súplica por todos vós. É uma oração que é constante. Naquele momento em que nós estamos parados em algum lugar, seja num trânsito, seja lavando uma roupa, fazendo uma comida, no intervalo do trabalho, no intervalo da faculdade, parar e orar pelos irmãos, orar constantemente por todos. Devemos fazer isso. Essa reavaliação sobre essa oração é para todos nós, a partir de mim. É para todos nós. Devemos reavaliar como nós estamos orando. Como estamos chegando diante de Deus com as nossas orações. Então a oração do apóstolo Paulo também é uma oração que é constante. Ele está falando que faz sempre súplica por todos vós. Sua oração é constante? Você persevera nas súplicas pelos seus irmãos? Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, Paulo diz: orai sem cessar. Orai sem cessar. Foi o tema, ou ainda é o tema da SAF, do quadriênio. Orai sem cessar. Significa que a todo instante devemos estar em oração, em atitude de oração. A oração não é em determinados horários do dia que nós paramos e nos ajoelhamos, fechamos nossos olhos e falamos com o Senhor. Mas a todo instante, nós falarmos com o Senhor através do pensamento, se puder falar através de palavras também, mas é constantemente. Então Paulo nos ensina que a oração dele também é constante. A oração de Paulo também é uma oração que é feita com alegria. Fazendo sempre com alegria, está no verso 4. Fazendo sempre com alegria. Súplica por todos vós, em todas as minhas orações. Para Paulo, a oração não era uma coisa penosa. Não era algo que ele falava assim: eu tenho que orar agora. Não. Ele tinha alegria em orar.
em falar com o Senhor. Não era algo penoso. Ele não fazia por obrigação. E às vezes nós temos a oração como uma obrigação, algo penoso. E a oração tem que ser motivo de alegria. Sabe por quê? Porque estamos falando com o nosso Pai, o nosso Criador, o nosso sustentador. Devemos ter o coração alegre, porque nós iremos falar com o nosso Pai. Recentemente passou um comercial na televisão em que um homem tocava um violão para o filho. E o filho estava no celular. Eles não estavam presentes. Mas você via a alegria na face, no semblante do filho, porque ele estava falando com o seu pai. Mesmo à distância, ele estava falando com o seu pai. Quantas vezes nós que já trabalhamos distante de casa, em outro estado, sentimos essa alegria quando chegamos em casa e os nossos filhos vieram ao nosso encontro. A alegria de estar com o Pai. É essa alegria que tem que estar no nosso coração. Até porque o nosso Pai não está distante. Eis que estarei convosco todos os dias. É uma promessa. E o Senhor não quebra a promessa. Ele não é mentiroso. Ele está conosco todos os dias. Ele está com você nesse momento. E ele diz que é até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos. Por isso devemos ter essa alegria no coração de que nós estamos falando com o nosso Pai. Paulo tinha essa alegria. Ele diz fazendo sempre, sempre, com alegria. Você sente alegria ao entrar na presença de Deus em oração? Qual o sentimento que o seu coração nutre quando você vai orar ao Senhor? Tenha alegria na oração. Que a oração não seja por obrigação, mas seja por um motivo de alegria. Nós também podemos ver que a oração de Paulo é uma oração de recordação. E nós podemos ver esses exemplos nos Salmos. É uma oração de recordação. Ele fala aqui, no verso 3, por tudo que recordo de vós. No verso 7 ele diz, vos trago no coração. Olha que frase linda. E ele também diz no verso 8, saudade que tenho de todos vós. Paulo, ele quando ora, ele recorda dos irmãos. Ele sente saudade de estar junto dos irmãos. Estamos passando por um momento de distanciamento social ou isolamento social. E se tem algo que nós almejamos, é de estarmos juntos, novamente na casa do Senhor. É de poder ir na casa de um irmão, visitar, tomar um copo d'água, dar um abraço apertado. E isso tem que estar no nosso coração, esse desejo de estar junto. E quando nós oramos ao Senhor para que esse tempo passe, devemos orar com essa recordação, dessa saudade que nós temos. É de chegar para o Senhor e falar, Senhor, eu estou com saudade dos meus irmãos, de estar junto com eles na casa do Senhor, de adorarmos juntos, de rir juntos, de chorarmos juntos. Senhor, eu tenho saudades daquela época. Rasgar o coração ao Senhor e falar, Senhor, eu tenho saudades. E nós temos saudades. Ninguém nunca passou por isso. A nossa geração não passou por um momento de pandemia dessa. Estamos passando por esse momento, desse distanciamento. E passamos, eu tenho 44 anos, eu vou fazer 44 anos. 44 anos em que estou junto de alguém. 30 e poucos anos pertencendo à Igreja Presbiteriana do Brasil.
E eu sempre estive junto, ou com crianças, no finalzinho da UCP, na UPA, na UMP, e aí vai. Eu fui criado estando junto com os meus irmãos. E isso tem que trazer saudade ao nosso coração. Isso tem que trazer saudade ao seu coração. Não apenas experiências, mas saudade de estar junto, de estar com o seu irmão lado a lado, olhar no olho. A nossa oração tem que ser uma oração também de recordação, de falar: Senhor, eu estou com saudade. Não consigo, Senhor, eu estou com saudade. Que esse tempo se abrevie o mais rápido possível. Paulo nos ensina que a oração também tem que ser uma oração de recordação. Recorde-se dos seus irmãos amados. Ore com alegria por cada um deles. Agora nós podemos vimos os motivos por que Paulo ele estava orando, as características dessa oração. Agora nós vamos ver os alvos dessa oração, que está do verso 9 ao verso 11, tá? Então, Paulo ora pelos crentes para que, primeiro, no verso 9, seu amor transborde. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento. Quando ele fala o amor aumentar mais e mais, não é um amor que seja um amor doentio, mas um amor racional. Pleno conhecimento. Amor racional. E esse amor racional, esse pleno conhecimento, só mediante a palavra de Deus. Só mediante a palavra de Deus. Então ele fala que esse amor aumente mais e mais, mas esse amor tem que estar pautado na palavra de Deus. Ele ora para que o amor transborde no coração dos irmãos. Que o amor transborde. Eu vejo aqui a figura de um copo. Quando nós colocamos um copo debaixo de uma torneira aberta. E você abre a torneira está caindo água, a água está entrando e você vê o nível da água subindo. E a figura que eu vejo quando Paulo fala que o vosso amor aumente mais e mais é da plenitude, que o copo ele transborda. Aumentar mais e mais. Que o seu amor, o nosso amor, ele a cada dia cresça mais e mais no pleno conhecimento da graça e da vontade de Deus, através da sua palavra. Ele também ora para que os irmãos ele aprovem o que é excelente, para provardes as coisas excelentes. E serdes sinceros e inculpáveis diante para o dia de Cristo. Então ele ora para que os irmãos aprovem o que é excelente. Mais uma vez, ele fala em questão do amor. O nosso crivo é a palavra de Deus e o amor que temos pelos irmãos. E esse amor, ele diz que tem que ser sincero e inculpável. Um amor sincero. Eu já contei uma determinada vez, talvez tenha sido em um dos estudos sobre caráter cristão, de que existe uma história que fala sobre a sinceridade. O que é sincero? E diz a história que, uma das histórias, que essa palavra sincero vem da palavra sem cera. As pessoas iam em determinado lugar, acho que é na Europa, para comprar uma máscara de porcelana, qualquer tipo de máscara. E às vezes os comerciantes pegavam aquela máscara que estava rachada ou quebrada, colavam e passavam uma cera. Por trás da cera estava danificado. Estava rachado. Mas com a cera ficava bonito, parecia intacto. E as pessoas, os compradores chegavam e na hora que o comerciante ele trazia as máscaras, ele falava assim: eu quero uma sem cera. Ou seja, uma sem defeito.
uma perfeita. E quando Paulo fala que devemos ser sinceros, é que devemos ser quem nós somos. Sermos reais, sermos sinceros e inculpáveis. Um amor que não traz culpa. E para o dia de Cristo aqui é a volta do Senhor. Paulo ora para que o amor aumente mais e mais, no pleno conhecimento. Devemos aprovar as coisas excelentes e, principalmente, sermos sinceros e inculpáveis para o dia da volta do Senhor. Você sabe quando Jesus Cristo vai voltar? Você sabe qual é o dia do retorno do Senhor? Eu não sei. O que eu aprendo com esse versículo? Que eu tenho que estar preparado a todo instante. Que eu tenho que ser sincero, inculpável a todo instante. Devemos ser assim diante do Senhor. Um coração puro. Um amor que é aprovado pelo Senhor. Mas um amor sincero. Amor sem culpa. E hoje em dia, no nosso contexto mundial, o amor tem tido uma conotação muito pejorativa. E nós conhecemos o verdadeiro amor. Nós conhecemos o verdadeiro amor, que é revelado em Cristo Jesus. Nós temos a palavra de Deus, que mostra esse verdadeiro amor. Por isso devemos, a todo instante, estarmos preparados para o dia do Senhor. No verso 11, fala: cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória do louvor de Deus. E ele ora também para que os irmãos sejam cheios do fruto de justiça. Ser justo. Fruto de justiça. Que não comete injustiça com ninguém. Porque o verdadeiro cristão é aquele que sofre a injustiça, mas não comete a injustiça. E isso reflete em quê? Para a glória e louvor de Deus. Todos os nossos atos de justiça, eles devem refletir a glória e o louvor de Deus. Todos os nossos atos de justiça devem ser para a glória e louvor de Deus. Olha o ensinamento que nós podemos tirar apenas do verso 1 ao verso 11. Podemos nos deleitar na palavra do Senhor. O quanto cada parte da palavra dele nos ensina. Por isso, irmãos, concluindo, que a nossa oração seja conforme o texto que nós acabamos de ler. Conforme a oração do apóstolo Paulo. Que nós possamos, a cada dia, através da nossa vida, glorificar a Deus. Que as pessoas possam olhar para mim e para você e ver que somos verdadeiramente transformados pelo Senhor. Por isso, obedeça. Quando Deus o enviar para testemunhar e pregar o Evangelho, conforme nós vimos lá no início. Se Ele te manda pregar, pregue. E a palavra de Deus diz: a tempo e a fora de tempo. Evidencie a graça e a paz de Cristo nos seus relacionamentos com seus irmãos. Evidencie a graça e a paz de Deus no relacionamento com seus irmãos. A palavra de Deus diz que devemos o quê? Buscar a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Não é só a santificação, mas a paz também.
Ore constantemente pelos seus irmãos. Ore por toda a igreja. E que o Senhor continue falando aos vossos corações. Vamos orar? Pai, te peço, Senhor, que essa palavra ela encontre abrigo no nosso coração. Mas não somente abrigo, que ela produza frutos, ó Deus, na nossa vida, para que o Senhor seja glorificado através dela. Te peço que o Senhor venha a trabalhar na nossa vida um modo de orarmos ao Senhor, de falarmos contigo. Que a nossa oração não seja um momento de peso, momento de obrigação, mas de gratidão a Ti, momento de alegria, porque nós estamos falando com o nosso Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a ter uma vida de oração, mas uma oração com alegria, com gratidão, uma vida de oração em que nós lembramos de todos os nossos amigos, nossos irmãos. Que essas características do Pai, da oração de Paulo, estejam na nossa vida. Continue abençoando cada irmão que participou desse estudo. Continue, Pai, guardando e livrando de todo mal. Assim eu oro, no amor e no nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, te guarde e te dê um restante de dia na presença dEle. Amanhã, novamente às 8 horas, estaremos aqui para mais uma devocional. Deus te abençoe.